Marta e Gabriela Catalano, as irmãs da Toscana, dupla de irmãs, corretoras da Remax Máxima, em Jundiaí, São Paulo, especialistas no condomínio Casas da Toscana, em Medeiros. Top 15 do Brasil no ranking nacional Remax 2025. Top Producers 2023. Participantes do programa Max Influencers. Construíram um posicionamento de nicho geográfico muito bem definido. Dominam um único condomínio com profundidade total. Bem-vindas ao Elevare Cast. Bom dia, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer muito grande receber vocês aqui, né? É o nosso primeiro podcast, a nossa primeira gravação e não podia ter convidadas melhores, né? Mais bem representadas do que vocês. Porque vocês são nossa inspiração. E a gente vai explicar mais pra frente o porquê. Não, gente, é uma honra estar aqui com vocês, de verdade, viu? Legal. E nem parece o primeiro, porque tá muito organizado, muito bem organizado. Parabéns. Com certeza. Obrigada. Então, bem-vindas ao EleveCast. A gente grava aqui esse episódio nesse móvel de gestão meu e da Alessandra, no Residencial 1. E a gente acredita que espaços bonitos como esses, a gente tem que trazer conversas, pessoas e levar para a maior quantidade possível de pessoas. E a gente está trazendo aqui hoje mulheres que transformaram o sobrenome delas em marca, o bairro delas em território dominado e o mercado imobiliário em história de vida. Marta e Gabriela Catalano, as irmãs da Toscana. Gente, como que vocês se apresentariam para as pessoas que não conhecem vocês? Não só do mercado imobiliário, mas assim, quem são vocês, de fato? Quer falar primeiro, Gabriela? Bom, eu sou a Gabi. Eu vou trollar, né, gente? Mas é importante. Eu sou a irmã mais nova. Então, nós somos irmãs, eu sou a irmã mais nova. Sobretudo somos resilientes, né? A nossa vida, a gente aprendeu desde cedo a ser resiliente. Somos apaixonadas pela profissão, que é uma profissão recente pra gente, né? Não somos a vida inteira corretoras, viramos corretoras, mas já se apaixonamos porque está no nosso DNA ajudar. Está no nosso DNA a superação. Então, assim, eu acho que isso já define, pelo menos me define. E eu, como uma boa capricorniana que sou, eu adoro um desafio e a corretagem, ela é assim de Exatamente, desafios, assim, né? eu acho que uma palavra que resume, né, são várias, mas a principal desse mercado é resiliência. Nossa, Quem não é resiliência não fica. Não tem como. Não. É determinação, resiliência e muita vontade. E muita vontade. Tem dias que eu falo com a Lê, ela tá assim, triste, borocochô. Aí eu penso, ai meu Deus, será que a Lê vai desistir? No dia seguinte tá lá, Lê, oi! Mas isso é uma das vantagens de ser dupla, uma levanta a outra. Exatamente. Né? Uma tá aqui pra ajudar a outra. Mas nós mulheres, no geral, é mais ou menos assim. Nossa, surgiu um problema e não sei o que e tal, precisa resolver. Peraí, eu vou chorar um pouquinho aqui, aí eu vou chorar, já eu volto pra resolver. Então, mas no caso aqui, eu vou chorar aqui, ela fala, engole o choro e vamos. Porque ela é capricorniana e eu sou canceriana, então... Na verdade, eu acho que o bom de ser mulher, né, que tem muitos homens que falam, são sensíveis demais. Eu acho não. Eu acho que a gente tem o poder da gente se acolher em determinados momentos, porque é importante a gente parar e entender que hoje eu não tô animada. E tá tudo bem, gente, porque é impossível estar animado todos os dias. E dar conta de tudo. E dar conta de tudo. Sim, com Vamos certeza. esquecer aquela história da Mulher Maravilha, né? Que a gente foi criada desde a infância, pra ser, é a Mulher Maravilha, aquela que dá conta de tudo. A gente não, né? E a hora que a gente dá conta de muita coisa. Mas o mais importante é a gente entender, hoje eu não tô bem, e se acolhe, porque amanhã eu vou estar excelente, tá tudo bem, é um período. Lógico que é muito importante nesse caso ser dupla, porque uma dá força pra outra, com certeza.
Mas é a gente entender que tá tudo bem, é só um dia que eu não tô bem. E amanhã, o problema é quando vira todos os dias. E aí entra a não resiliência, né? Mas entender que tudo bem, hoje tá tudo bem, hoje eu vou, né, vou ficar mais quietinha. E amanhã também eu falo que eu choro por uma noite, mas no outro dia minha filha me segura. Agora, esse apelido ou nome que vocês definiram, Irmãs da Toscana, ele foi calculado, vocês acordaram e falaram tal nome, ou vocês tiveram uma dificuldade, putz, como vai ser? Como que vocês chegaram nesse nome? O próprio condomínio via a gente caminhando pela rua, fazendo posicionamento, e começou tudo com as irmãs, né? As meninas, bom dia meninas, depois começaram as irmãs, né? Oi irmãs, né? Eu brinco que hoje é quase Chitãozinho Chororó, trocam os nomes, a gente responde, tá tudo bem. Ai, que nem eu, Eu tenho certeza que troca o nome de vocês. A gente vai contar. E tudo bem, gente, segue, eu sou Gabi de vez em quando, ela é Marta e não tem problema. Sim. Mas aí, houve uma época que uma outra Remax entrou no condomínio e contratou um morador por rua. São 14 ruas lá. Então tinham 14 corretores de uma outra Remax. E eles abriram uma loja assim, a 1 quilômetro da gente. Tá viva ainda essa Remax? Não. Nem os corretores, só fica um. A Remax não tá viva e só tem um corretor lá dentro. Esse não é o perfil Remax. Não. E aí, mas sabe o que é? Muita gente acha que o que vende... mas elas vendem bem porque o condomínio vende bem. Ninguém vê o trabalho, né? Por trás. E aí, eu lembro que eles soltaram uma propaganda no grupo do condomínio, assim, temos uma equipe especializada para te atender, somos 14 moradores... E a Gabriela falou assim, Marta, ferrou, nós somos só 2. É quase impossível, né? E aí a Mari, que estava recém-chegada na nossa equipe, né? virou e falou assim, não, eles são uma equipe, mas nós somos uma família. Né? Vamos lá, adorei. Vocês são as irmãs da Toscana. São vocês que comandam aqui. Que mandam no... E aí, fizemos os crachás, acreditem, se quiser, o crachá era maior do que esse. Nossa. Fizemos os crachás, e aí até os cachorros tinham crachá. Minha filha tinha crachá de staff, ela, meu irmão, os cachorros tinham crachá, e onde a gente ia com aquele crachazão. E a gente brincava assim, né? A gente tem uma frase muito legal que é vergonha não paga boleto, né? Então assim, ai, que vergonha. Eu aderi essa frase. Isso mesmo. Que vergonha desse crachá, né? Ai, vergonha não paga boleto, vambora. E as pessoas olhavam, nem que fosse pra rir do tamanho do crachá, mas olhavam. Pegava pra ler. Tipo, o que é esse estrondo no teu peito, né? E aí surgiu as Irmãs da Toscana, a nossa família cuidando da sua família. Na verdade, esse, né, foi bem num evento que a gente costuma fazer no condomínio e que a gente uma vez por mês tem um evento e foi no nosso marketing, esse pessoal de marketing, ele é bom, gente, não parece, mas são bonzinhos, são bravos, mas são bonzinhos. E que ela falou, não, gente, vocês são família, eles são uma equipe, mas vocês são uma família. E aí a gente contrata um cantor, pro cantor ficar falando as coisas, ali, o cantor canta, depois ele fala, você quer comprar ou vender um imóvel, tal. E aí a gente falou, fala pra ele, Irmãs da Toscana, nossa família cuidando da sua família. E pegou, acabou. Porque assim, o condomínio ele chama Casas da Toscana. E é assim, carinhosamente chamado de Toscana ou Toscaninha. Todo mundo, o Toscana, né? Então ele pegou muito como isso. E como as pessoas já falavam as irmãs, então vinha um cliente, conversa com as irmãs. Sim. Então, calma, irmãs da Toscana, e pegou realmente. Até catalano combina com Toscana. Não é? É incrível isso. Porque tem uma coisa, nós somos italianos, descendentes de italiano, né? Já estamos até em processo de tirar a cidadania e não é à toa. Não é à toa que vamos parar lá. Né? Então, assim, a gente já tem isso, mas não foi por isso que foi o Toscana, foi por conta do condomínio mesmo. Mas você vê, gente, ninguém tira a gente de lá, não. Tá no nosso DNA mesmo. Isso é legal, porque a gente, né, quando a gente se conheceu, né, quando eu entrei na imobiliária, a Lê já tava lá. Eu conheci a Remax Elevare na C7. Eu já tava indo embora. Eu falei, vai falar umas pessoas aqui que eu não sei quem é, não sei o quê. Só que eu tava sem bateria pra pedir um Uber. Então eu resolvi ficar. Nada é pra casa, né? Nada é por acaso. Resolvi ficar. E o próximo palestrante era o Gustavo Rangel.
Uau. Olha, nada é por acaso, hein? Aí ele foi e apresentou a Remax Elevare Alphaville. Eu falei, o quê? É ali que eu quero tá. Aquilo, eu lembro que eu tive uma sensação corporal como se eu tivesse tomado um choque, assim. Eu falei, uau, caramba, era o que eu tava procurando. E aí eu fui atrás dele, fiquei ligando pra ele, fiquei falando com ele, porque eu quero, beleza. Ele falou, tá, vem. Né? Você vai parar de me ligar se eu te aceitar? Então, aí Como um bom vendedor, né? eu estava lá no dia seguinte, tinha chegado, estava sentada, era umas 9 e pouca, chega a Lê e disse assim, eu vou fazer uma gravação numa casa. Quem quiser vir comigo, pode vir. Obrigada. Aí eu, nossa, que legal, eu já fui convidada. E aí eu fui com a Lê, era uma casa no Gênesis 2. Quando eu cheguei na casa, eu falei, meu, que casa linda. Nossa, que maravilhoso. Nossa, como ela é maravilhosa. Nossa, que dia que eu vou poder atender um cliente como esse, ter uma casa como essa. Já foi, já. Aí passou, tipo, uma semana, sei lá, e ela falou assim, você não quer trabalhar comigo essa casa? Tipo, ouvi mais orações. Eu falei, se eu não quero, claro. Com certeza. E depois, quando eu tive a oportunidade, eu chamei ela para ir comigo numa visita. Enfim, daí a gente começou a se aproximar. Em todas as visitas que a gente vai, as pessoas falam, vocês são irmãs? E aí parecem, assim, parecem. Não é só isso. Na própria imobiliária, quando entra corretor novo, já aconteceu dele falar comigo achando que tá falando com ela. Tratar de um assunto que eu não faço a menor ideia, achando que tá falando com ela. Ou me chamar de Natasha. Vocês não podem mentir uma pra outra. Jamais. E várias pessoas chegam pra mim, Ale, não sei o que, oi. Igual Chitãozinho Chororó, é uma coisa só. Né? Amigos, familiares, pessoas. Essa semana, uma amiga, super amiga minha, escuta, essa moça é a sua irmã? Não, porque, gente... parecidas. Então, assim, aí a gente também começou a trabalhar mais juntas e a gente anunciou no Reset, que foi do ano passado, que a gente tem o Reset que é trimestral. Vocês estavam. Vocês estavam. Pena que a gente foi embora porque eu amei. Nesse Reset, a gente anunciou que a gente seria uma dupla. Que demais, gente. Só que a gente não sabe que nome. Então, as irmãs Alphaville, as irmãs sei lá o quê. Aí a gente ficou Nath e Ale Corretoras. Então, hoje a gente unificou o Instagram e ficou Nath e Ale. Maravilhoso, maravilhoso. Eu achei. E é engraçado porque vocês falam disso, porque vocês têm o mesmo jeito, é a sintonia realmente. E aí, todo mundo fala, né, que quando você tem essa sintonia, você vai. Os trejeitos são parecidos. E aí, visual, assim, pra gente. No nosso inconsciente são super parecidas, mas é porque tem o mesmo jeitinho, né? Eu acho que a energia, comunicar, a energia. também, ela atrai, né? Com certeza. A energia das pessoas. Com certeza. Com certeza. Agora, o que é mais legal na história de vocês, você contando, é porque a generosidade, ela tem que estar no DNA do corretor, mas ele já está muito na Remax, isso é muito claro, né? A generosidade dos corretores, a parceria, o acolhimento, né? E o corretor que se destaca é aquele que acolhe. E você mostrou, vocês mostraram isso. É você liberar a abundância. Eu acho que, assim, a gente não tem que ver o nosso parceiro, o nosso colega, como um inimigo, como um concorrente. Não é, parceiro mesmo, porque a gente não faz nada sozinho. É que muitos veem, né, gente, assim, a gente como uma ameaça, às vezes, como uma ameaça, né? Então a gente ouve muitos relatos do tipo, mas é mais um, e aí dentro da Remax isso vem muito por água abaixo, né? Porque, inclusive, a gente tem isso, cara, quanto mais corretor, melhor, vai fomentar as vendas, né? Exatamente. Mais produtos serão trazidos, né? Mais produtos serão trazidos. Agora, vocês sabem que, assim, a gente tem um ano de funcionamento. Né? E muitas pessoas que entraram no primeiro dia estão lá até hoje, como a Lê, né? Eu entrei acho que uma semana, inclusive isso está sendo comemorado hoje, tem exatamente olha, gente, tem que fazer um brinde depois. E se construiu um time bacana. Tanto que pessoas que entram e que não têm essa visão de time... Expelidos. Naturalmente expelidos. Naturalmente. Não ficam.
eles se auto-expelem, não é que são expelidos. Exato. Não, eles não se sentem ali. Porque é energia. A gente chama, a gente fala, energia diferente. Eu tenho energia diferente, eu vou com você, não sei o que, a pessoa, não, mas eu vou dividir comissão. Gente, a gente nem tá falando de dividir comissão, a gente tá falando nem de tá conhecer falando de comissão, tá falando de conhecer o imóvel, né? Porque então, daí entra na generosidade também do conhecimento. Vamos lá, eu vou passar minha experiência, vamos lá, depois eu quero ir com você, porque eu quero ver você, como é que é, né? A gente pulou aqui, vamos voltar. A gente vai conversando, e no final das contas vocês não falaram como vocês começaram. Vamos falar. Fale. A gente fala mais que a mulher do leite. A nega do leite, oi, nós tá ali, ó. Então, posso começar a falar como a gente começou? Ou vocês querem fazer a pergunta? Não, podemos falar. É um bate-papo. Quer que eu falo? Porque eu não me apresentei, eu já me apresento e já... Tá bom. Olha lá, gente, eu falo não que ela é deixou uma me canceriana. Isso aqui é importante. Eu vou chorar, eu já tenho. Eu falo que ela Não dá tempo de chorar. Tem que pegar leicinho, Não. Meu nome é Marta, ela já falou que eu sou a irmã mais velha, eu sou a irmã mais velha de 3 irmãos. Viemos de uma família bem diferente, fomos criadas somente pelo meu pai, que era aviador, então meu pai tornou a gente muito unido, assim. Que diferente, né? Aviador. Você imagina na década de 80, um pai com 3 filhos, criando os 3 filhos, que normalmente o homem casa logo, né? Criando os 3 filhos e viajando, e ele educou a gente, assim, muito unidos. Ele falava que a gente tinha que se unir mesmo. Eu sou professora de formação, trabalhei durante 19 anos na área da educação inclusiva, e num determinado momento eu pedi demissão, já era viúva, e fui cuidar da minha sogra na Baixada Fluminense. Minha sogra faleceu, eu voltei sem emprego. E logo veio a pandemia. E eu voltei e não soube ficar sem ela, vim morar com ela. Ele criou a gente unido demais mesmo, sabe? Opa! Ela morava no apartamento que era do meu pai e eu voltei. E aí, ficou aquele perrengue. A gente começou a passar um perrengue bem difícil aí, financeiro, né? A Gabi, na pandemia, foi acho que a primeira a ser demitida na pandemia, porque ela trabalhava com turismo ecológico e de aventura e tinha Ásia, e foi onde tudo começou. E aí, o perrengue começou a vir, né? E ficou bem apertado. E quando ela foi fazer a entrevista, que ela viu no Facebook lá, que você quer ser corretor, né? Não tem experiência. Aqui. Ela foi. Sou eu mesma. E eu lembro que ele fez aquela perguntinha lá, contando que ele fez aquela perguntinha, você tem um dinheiro pra passar 6 meses? Ela falou, tenho. E eu olhei pra ela e falei assim, da onde você tem? Não tinha nem pra ir embora pra casa. Tadinha. E aí, ela chegou em casa e falou assim, eu vou trabalhar e você vai comigo. Eu falei, oi? Ela falou, não, você vai comigo. Eu falei, Gabriela, mas eu nunca vendi nada na minha vida. Eu sou professora. E ela falou, não, mas você lida com ser humano, vambora. Você sabe trabalhar como ninguém com ser humano. Vambora. E eu lembro que a gente sentou e bateu um papo, né, Gabi? E uma coisa que a gente vê muito em quem tá começando é assim, eu vou tentar. Se der certo, né? E a gente sentou e falou, nós vamos fazer dar certo. E a partir dali, nós entramos no mercado imobiliário, né? Mas a gente tem uma coisa muito boa até hoje. Tudo é aprendizado pra gente. Então, a gente foi estudando, e até hoje, tudo é aprendizado. Vambora, vamos aprender. É mais ou menos assim. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque eu acho que aí entram várias coisas. Meu pai criou a gente de uma forma muito unida, mas como a gente teve desde cedo adversidades, né? Perdemos a mãe muito cedo, enfim. Então ele falou, cara, se a gente não se unir, a gente não vai conseguir passar por tudo que vem pela frente. Sim. Porque, né, era um desafio passar. Ele criou a gente já pro desafio. Ele já falou, cara, a vida é assim, vamos juntos. Juntos a gente consegue, mas nem tudo são flores. Mas a gente consegue se a gente se unir. Então, acho que daí também vem essa resiliência da gente falar, vamos, né? E se colocar no papel de aprendiz para ser corretor, então, além da resiliência, se colocar no papel de aprendiz, ele é fundamental, porque a gente vai aprender a vida inteira nessa profissão.
Quantos casos a gente já não pegou e falou, nossa, aqui eu nunca tinha passado. Esse aqui eu nunca tinha passado. E é um aprendizado, né? E a gente se atualizando, porque se a gente deixar a rotina tomar conta da gente de uma tal forma que a gente não para pra estudar e quem tá chegando atropela a gente no bom sentido. Com certeza. Porque as coisas são dinâmicas. Até 2 anos, né? Ali 2, 3 anos, quando a gente escutava sobre IA, a gente achava que era uma coisa... Não vai ser assim. Hoje, o que a gente tá vendo? Que se a IA não vai substituir a gente, desde que a gente use ela como aliada. Exatamente. Né? Então, o estudar, o se colocar no papel de aprendiz, ele é fundamental. Mas eu já tenho um nível, né? A gente vê ali, a gente teve na nossa regional um Pinnacle, né? Esse ano. Que bacana, que legal, mas ele também tem que estudar, e eu tenho certeza que ele só chegou lá porque ele estuda e ouve, né, pessoas. E a nossa geração, ela ainda tem uma dificuldade um pouco maior do que essa molecada que tá chegando agora. Nossa, porque muito mais. Nós tivemos que nos adaptar o tempo inteiro, né? A gente é da época da datilografia. A gente não chegou na época do celular, né? O celular foi uma coisa que... Não é só depois. Celular, a gente acompanhou, né? Datilografia, aí veio o computador, a internet, né? Mas sabe... Assim, nós passamos por tudo isso. Internet de escada, lembra? Lembra aquele barulho? Ai, gente, eu não lembro. Nós estamos falando uma coisa que não era da minha época, não. Nunca vivi isso. Eu nunca vi, não. E assim, a gente tem que viver em constante mudança, porque nós acompanhamos tudo isso, né? Com certeza. Então a gente tem que se adaptar. A nossa geração, eu acho que ela tem muito mais facilidade de adaptação do que essa galera que tá chegando agora. Agora, sabe o que eu acho essencial, puxando uma sardinha para as 40 a mais aqui? E que eu sempre falo isso muito com a Lê, assim, a gente tem uma coisa que é a habilidade com pessoas. Exatamente. E isso você desenvolve. Concordo. Fazer um vídeo, gravar com um roteiro, usar IA, você aprende. Uma coisa técnica. Agora, habilidade com pessoas, você tem que desenvolver. Tem. Né? E aí é que te diferencia. Exatamente. Eu acho que são... vamos puxar para os 40 a mais, gente. Vamos puxar. Vamos. E também essa história da frustração, porque é uma galera nova que está chegando, que já nasceu na era celular, na era digital, em que a velocidade das coisas é muito rápida, que eles não sabem esperar, tal. Isso gera gera mais frustração neles, porque é algo que, por exemplo, não depende... Né? Gente, nós lidamos com pessoas e sentimentos deles. Tem uma pessoa se frustram, né? Que trabalhou com a gente, que a gente chamou, como a gente sempre faz, quer ir com a gente, quer fazer uma captação, a gente levou e a gente ia explicando, e a pessoa assim, ó. Aí a gente... Oi, você tá prestando atenção? Então, essa pessoa não vai. Você tá falando e a pessoa não. Porque não é assim. Porque quando você tá ali, você tem que estar ali. Porque o nosso negócio ele é de relacionamento, gente. Sobretudo relacionamento, né? Porque se a gente tá aqui para ouvir, na verdade, nós estamos aqui para ajudar um vendedor. Certo? A venda, servir, né? O nosso trabalho é de servir. E quando você tá prestando atenção, quando você está prestando atenção na pessoa, você capta o jeito, a necessidade e assim, e a adaptação, essa é a questão. Nós temos que nos adaptar a cada cliente, né? Sim. Tem cliente que é mais enérgico, mais emocional, né? Mais emotivo, enfim. E a gente tem que se adaptar. Claro, o nosso tipo de linguagem, exatamente. Linguagem corporal, linguagem, né? Falada, enfim, tudo, né? Quando tá com a esposa, claro, né? Sempre quem comanda, exatamente, você já vai perceber quem que manda aqui, quem que vai comprar. Às vezes é a criança. Às vezes a criança que vai ter o poder de decisão. Gente, tem casos onde quem escolhe é o cachorro. É sério. Daí eu acho justo. Os da Gabriela escolheriam, com certeza. Nós nunca passamos, mas eu já soube de casos onde a pessoa soltava o cachorro na casa. Se ele ficar bem. Exatamente. Se o cachorro ficar bem, se ele se... energia.
Agora, voltando um pouco em vocês, assim, como que vocês trabalham. Tem uma divisão de tarefa? Exemplo, você faz só captação, você faz só não sei o que, sei lá. A gente tem uma divisão. Na verdade, eu brinco que não é uma divisão. Na verdade, é uma união de habilidades, né? Nós somos muito diferentes, né? A gente brinca, ela é a canceriana chorona, eu sou a capricorniana mais bruta. Eu não entendo nada de signo. Não, é que eu sou mais bruta e ela é mais emotiva. Assim, e isso é ótimo, né? Porque ela é o acolhimento, é só a negociação. Ela é, né? Ela entra no imóvel, a Marta é muito detalhista. Então, ela entra no imóvel já reparte certeza. A hora que a gente na casa, ela vai falar, você viu algum detalhe? Eu falo, impossível ter visto. E isso é muito importante. Então, assim, a gente não separa, assim, primeira visita e a apresentação da CM, nós estamos juntas. 99%, a não ser que seja um caso assim, a agenda tá cheia, vamos atender esse cliente, segue você, né? Mas na grande maioria das vezes estamos juntas. As visitas com os clientes nos imóveis é ela quem faz, por esse jeito realmente acolhedor, por tudo isso. Agora, toda a negociação é comigo, mesmo o feedback ao proprietário, né, das ações que a gente está fazendo. Tudo mas isso não fica comigo. Estranho o exemplo. Ela foi com o cliente, então ela desenvolveu a relação com o cliente. Aí entra você para negociar? Maravilhosa sua pergunta. Lembra que a gente tem que sempre se colocar no papel de aprendiz. A gente, antes do Gustavo entrar na Remax, ele deu uma palestra em Jundiaí, nós fomos. Era um encontro que sempre tem, que é o Imob 360. E aí fiquei também assim, tipo, uau, de onde ele surgiu, né? Quem é, onde vive, o que come. Ele impacta. E assim, ele entrega. Ele entrega. E a gente tem muito como regra que todo o treinamento que a gente vai, uma ação, um aprendizado a gente precisa colocar em ação. Ponto. Então, a gente sabe não só ouvir. Bom, qual vai ser? Pelo menos a gente vai ter que colocar em ação. E ele falou muito de gravar vídeos. Até então, a gente gravava dos nossos imóveis. E eu lembro que ele falou, porque eu gravei um vídeo lá em Rio das Ostras, né? E ele contando lá em Rio das Ostras para vender lote. Eu falei, nossa, gente, por que não? A gente é muito bem posicionada, a gente está muito focada ali. E aí a gente fez uma sequência de vídeos, né? Saímos dali já com isso. Então, quando uma pessoa clica no anúncio nosso, já entra um vídeo nosso. Que bom que você entrou em contato, nós somos as Irmãs da Toscana, a gente quer fazer gostaria de fazer algumas perguntas. Então, aquelas perguntinhas que a gente geralmente manda por escrito. Do filtro, né? Do filtro, a gente já faz um vídeo as duas juntas. Quando o cliente, ele agenda uma visita, todo lead que chega, ele chega pra mim, tá? Então sou eu que tô falando com ele. Quando ele agenda a visita, eu já falo, olha, quem vai te atender vai ser minha sócia. Ela aparece no vídeo, mas beleza. E aí ele agendou a visita, tem um outro vídeo. Ficamos felizes que você agendou uma visita. E explicando como ele vai fazer. Então, por exemplo, chegar na portaria, ele telefona em tal lugar. Nível aqui é outro, hein? Relação de Então, a gente fala, chegando na portaria, você vai interfonar, vai do lado direito, vai ter a cancela, né? Então, bem direitinho. E aí, passando a cancela, estaciona, a gente vai estar te esperando, tal, sejam muito bem-vindos. E quando eu falo, olha, quem vai te atender vai ser a Marta, eu já falo, é a Ruiva, daí eu já dou descontraída, ela é minha sócia, é a Ruiva que aparece no vídeo. Então ele já conhece a Marta já pelo vídeo. Mas tem uma coisa, um dia antes da visita, ela me manda o telefone desse cliente, né, já na ordem das visitas. E eu chamo ele na noite anterior, perguntando se ele precisa de, né, me apresentando. Então ele já sabe que é ela, né, por conta do vídeo. E pronto, a gente vai passando isso. Então, mas aí a minha pergunta ela acompanhou o cliente, ela sentiu o cliente, ela entendeu tudo do cliente. Aí você entra pra negociar? Não, porque daí ela já vai passar a salvação. Olha, se ficar alguma dúvida, alguma coisa, você pode continuar conversando com a Gabi, certo? Eu falo pra ele, olha, a questão de proposta, tudo é com a Gabi, lembra da Gabi? Mas quando eu saio da visita, eu já passo meio que um relatório pra ela. O cliente gostou, não gostou, vai vir proposta, não vai vir, entre em contato com o cliente,
Entendeu? Eu já passo para ela tudo que eu fiz da visita. E o mais legal é que tudo sempre, o cliente não gostou, sim ou não, eu vou chamar ele para perguntar o feedback da visita. E aí, como é que foi o atendimento? Estou avaliando aqui a minha... Não, e aí, você foi bem atendido? Deu tudo certo com a Marta? Você foi bem atendido? Gente, porque é até interessante pra gente saber o nosso desempenho. Ter o feedback, né? Ter o feedback, Sim, né? Com importante. E aí, então, você me fala, como é que foi a visita? Foi tudo legal? Correu tudo bem? Foi bem atendido, tal? Gostou dos imóveis? Pra também não chegar só lá e perguntar, e aí, gostou do imóvel? Vai mandar uma proposta? Vai mandar É uma um jeito de proposta? descontrair também, né? É um jeito de descontrair, de entender, e aí ele vai se sentindo super à vontade. Não, foi super bem atendido. Olha, qualquer coisa eu tô aqui. Então a gente vai passando de forma muito natural. Então não é assim, tá numa mão, já caiu na outra e volta pra outra. Agora, outra dúvida que não tá combinado, tá vindo na minha cabeça. Não, tem e é como. ótimo, bora. Digamos, a pessoa fala, putz, eu queria esse condomínio, mas não me agradou, não quero. Você não tem outra coisa em tal lugar? Sei lá. Como Tá. que você faz? Então assim, o condomínio não é pra ele, você tem outra coisa em outro lugar? Não, beleza. Eu vou procurar pra ele, mas eu procuro dentro da Remax. De verdade. Então eu procuro dentro da Remax o que tem. Ou, cara, se não tem, mas eu sei que tem um corretor que ele trabalha com a gestão, eu vou atrás desse corretor. E também vou sentindo, eu faço uma rodadinha só com ele. Se eu sinto que ele tá realmente pronto, tá bem focado, vambora. Se eu sinto que ele tá olhando pra todos os corretores e atirando, eu não sigo com ele. Nem foca nele. Nem foco nele. Eu foco em quem foca em mim. Cliente. Mas é isso. Eu foco em quem foca em mim. Focar energia, né? Exatamente, porque eu sempre, quando eu vou fazer o atendimento para um cliente, eu também sinto isso. Esse cara, ele tá comigo ou ele tá com centenas de corretores? Porque aqui em Alphaville nós somos, eu acho que, um total de mais de 600 corretores. Imagina. É, bastante Não, gente. eu acho que não é 600, não, acho que eu não sei o número, mas é uma coisa muito grande, grande. é muito grande. grande. Não, acho que não. Vocês acham que vai atrapalhar aqui? Acho melhor Não, não assim que ele tomba. Não, peraí, eu vou pôr... Não, eu vou pôr ali em cima da mesa. Posso pôr ali em cima? Claro! E a gente cria essa conexão no atendimento. Sim. Então eu sempre falo, olha, nós trabalhamos com imóveis de gestão, nós representamos o proprietário, mas nós também podemos representar você. Isso! Né? Ao invés de você ficar olhando 1 milhão de anúncios, contatando vários corretores, muitos anúncios não estão disponíveis, muitos corretores não vão te dar atenção, que infelizmente isso acontece, e é muito comum. Você vai focar em mim. Se encontrou alguma coisa que eu não te apresentei, me manda. Eu vou atrás. Se eu não conseguir diretamente com o proprietário e não estiver nas nossas gestões, primeiro a gente vai procurar dentro da Remax, mas se eventualmente não tiver algo que te agrade, a gente vai fazer parceria externa, né? E nós vamos agendar, nós vamos fazer as visitas, tudo vai ser direcionado a nós. Você não precisa se preocupar. Isso funciona muito bem para o cliente e para nós, porque você trabalha de uma forma que você sabe que você vai ter um bom resultado. Você sabe, né, meninas, que eu acho que o futuro vai ser a gente ter o contrato com o comprador. Um comprador. Eu estive em Portugal no ano passado, no The Winners, e tinha uma corretora que ela era especialista em comprador. E você vê que, assim, foge um pouquinho da proposta da Remax, né? E a gente falou, como assim ela falou só trabalho com um contrato? Olha só. E eu achei maravilhoso, maravilhoso. A gente também faz essa abordagem. Olha, então se o atendimento foi legal, se você está se sentindo confortável com a gente, eu vou procurar o imóvel para você e eu peço que se você encontrar algum link, alguma coisa, me envie. Direciona para mim, que eu vou checar se está disponível, tudo certinho e agendo para você. Não tem problema nenhum, eu vou buscar um parceiro. Porque a nossa entrega é 100% quando a gente percebe que a gente tem valor para aquele cliente. Claro, né? claro, com certeza. Mas é algo que, assim, eu já tô começando a pensar em pedir esse contrato. Sabe, me dá 2 meses, né? Não precisa muito longo. Sim. Mas pra que a gente tenha, né? Quando eu sinto que o cliente, ele realmente, ele gostou. Ele sente segurança, ele né? sente segurança, Claro. né? E assim, né? Não é aquele comprador que, eu gostei do atendimento da Marta, mas eu tô olhando pro mercado inteiro. Tudo bem. Então, beleza. Então, vamos seguir com ele. Então, a gente já teve casos assim. A gente já teve gestão até de aluguel. Sim. A gente já pegou gestão de aluguel. Vambora. O que eu acho também disso é que, assim,
como a gente tem no modelo Remax toda a diligência que a gente faz do imóvel, e a gente sabe que os corretores, de forma geral, não fazem isso, não fazem e ponto, independente do tempo de atuação, não sei o quê. Talvez o comprador, ele não perceba esse valor. Sim. E isso a gente tem que falar, porque o comprador vai lá, ele ama aquele imóvel, ele se encanta, ele faz a proposta, e chega na hora da documentação, tem um pepino enorme que ninguém sabia. Exatamente. E que não, como não é de nossa fica gestão, apaixonado e não consegue comprar. Exatamente. Como não é da nossa gestão, a gente não sabe, né, o que tem aquele imóvel, porque a gente, em Alphaville, como é maior, né, eventualmente a gente anuncia essa casa, mas a pessoa quer outra coisa, né, ou aqui dentro, ou no 2, ou no 0, enfim. Então, eu acho importante a gente conseguir mostrar esse valor do nosso trabalho. Com certeza. Essa seriedade, essa análise, essa condução que a gente vai fazer. E aí, como tudo é relacionamento, talvez, né, chamar o que a gente tem feito muitas vezes chama esse cara para imobiliária. Você quer comprar? Vamos bater um papo antes e até explicar, olha, né, nós fazemos uma diligência. Então, por isso que eu seleciono também os meus corretores parceiros. Porque, por exemplo, eu sei que tiveram alguns que vieram da Remax. Eu brinco e falo, eu aprendo muita coisa porque saiu da Remax. Mentira. Mas um pouco, pelo menos a gente sabe que trabalha mais ou menos, sabe, faz sentido analisar a documentação, faz sentido. Então a gente busca essas pessoas, porque ela pelo menos vai ter aquela surpresa gritante, né, de... E é cada BO, eu vim do mercado aberto. Né? Você pode falar. Eu tô na Remax há 1 ano. E realmente, no mercado aberto, os proprietários, eles não querem te passar a documentação antes de você ter uma proposta. Muitos não deixam nem você ir fazer material das casas. Ele mesmo faz as fotos, ele mesmo faz o vídeo dele lá e manda. E aí você fala, mas eu preciso conhecer seu imóvel. Você vai trazer cliente? Não, fala assim, se você tiver uma proposta concreta, aí eu ponho o meu imóvel para vender. Meu senhor, aí vai estar à venda, né? Ele vai estar vendido. Eu já tive um caso onde estava vendendo, eu já tinha relacionamento com esse proprietário, já o conhecia, já tinha feito negócios com ele, um senhor. E eu tava vendendo o imóvel dele, era um terreno. E aí eu perguntei, seu fulano, tá tudo ok com a documentação? Tá 100% ok. Legal, então fizemos a proposta, o aceite, bonitinho. Me manda a documentação. Primeira coisa que eu pedi, a matrícula atualizada. A hora que eu pego a matrícula atualizada, mas não tá no seu nome. Não. Aí eu liguei pra ele na hora, falei, seu fulano, pelo amor de Deus, como me diz que o fulano aqui que tá dizendo que é proprietário tá vivo. Exato, pelo amor de Deus, o senhor só me garante isso. Aí ele, é um amigo meu, inclusive tomei café com ele ontem. O espírito me apresentou pra hoje, ele não morreu, vamos apresentar um amigo, né? E aí no final deu tudo certo, a gente passou a escritura em duas partes, né? A escritura para ele e para o vendedor no mesmo ato, era pagamento à vista, não dependia de financiamento bancário, então correu tudo bem, tudo certo. Mas poderia não ter corrido. Claro. E a importância da gente analisar a documentação com antecedência é isso. Já aconteceu lá, o Toscana foi construído, né? As casas são iguais. E a gente, numa análise, a gente viu que havia uma penhora para a construtora, sabe assim? E ela não baixou. Gente, e passou despercebido pelo banco que financiou para o proprietário. Nossa. Ou seja, tinham duas alienações ali. Graças a Deus, pegamos antes, porque daí a gente conseguiu ir atrás da construtora, baixar. A gente tem muitos casos assim bizarros aqui na região. Que não cabe nesse podcast. Não cabe. 2 perguntas que viralizam podcast. Vamos lá. Primeira, BOs que vocês já passaram uma com a outra, sérios. E uma com a outra. E também, o que vocês gostariam de falar sobre o trabalho da outra, mas que vocês nunca falaram em nenhum evento, que seja assim uma novidade só nossa? Meu Deus do céu. Quem quer responder primeiro? Você é dos BO, vai. BO sempre tem.
Porque a gente é muito diferente. Então, a gente tem que estar sempre alinhando, sempre. Porque assim, é água e o vinho mesmo, né? E eu sou a distraída, eu sou aquela, né, que eu só xícara, ela me chama de Dolly, sabe? Ai, a Dolly, vai, né? E ela me puxa, volta, né? A Dori é boa. Nossa! É engraçado que eu ligo e falo, Marta, pelo amor de Deus, você viu a mensagem? A mulher pediu pra você desligar o ar-condicionado. Ar-condicionado? Aonde? Exato. Volta pra casa agora, pelo amor de Deus. Sabe aquela coisa de ser... E eu me policio muito quanto a isso. Mais ainda hoje que tá mais corrido. Mas, então tem. Mas é aquela coisa, a gente tem que separar o CNPJ do RG. CNPJ é CNPJ. A gente às vezes começa a discutir, ela põe assim, CNPJ, por favor. E tem o grupo de irmãs, tem o nosso e tem o do CNPJ. Acabou. O que fala aqui, não fala aqui. Gente, mas tem uma história assim de controlar. Tem uma história muito boa, que era de uma senhora que estava vendendo a casa com a gente. E às vezes a gente precisa ser um pouco mais dura, né? Porque a gente precificou a casa, fizemos tudo do modelo. Embora ali as casas tenham a mesma metragem, gente, a gente sabe... A gente estava falando disso aqui, né? Quando eu cheguei, que deve ser difícil precificar, porque as casas aqui são muito diferentes. Lá no acabamento, reforma, né? Exatamente. Embora a construção seja igual, os acabamentos não, enfim, né? As melhorias são bem diferentes. E uma corretora do mercado aberto soltou no grupo de moradores. Essa casa, ela estava anunciada 850. 850, 870, ela pôs assim, alguém tem casa até 1 milhão? Essa senhora me manda mensagem, você é desonesta, está vendendo minha casa por um valor menor. Enfim, a senhora tem as dores dela, né, assim. Mas a primeira coisa que eu... Desonesta não, né? Italiano. Nossa, eu também. Epa, né? Peraí que a gente vai conversar. Esse dia até eu falei, mas até eu perdi a paciência, falei, mas a senhora tá desconfiada, vamos conversar, qualquer coisa, a gente... Marta foi firme, mas depois a Marta, ela já tem esse jeito acolhedor, e eu já bati na minha... Então, por que a senhora acha que ainda não vendeu? Se vale 1 milhão, e tá 870, a senhora pode ter vendido. E aí a senhora chorando, e essa que faz assim... menos. E ela fazia menos. E eu falava, não. Eu digo, não, ela vai pisar. Eu acho que eu sou a Gabriela. Ela falava assim, menos. Menos, calma, menos. E eu, não, porque eu falei, gente, eu preciso dar uma situada, né? Meu marido. Me chamar de desonesta? Não, porque tem coisas que eu acho que a gente tem que brava. Eu só fico assim, Não, eu também prefiro ficar quieta. Você tem razão, Porque eu acho que na minha concepção, eu falei, não, ela precisa, agora ela vai precisar ser situada. Vou precisar ser mais firme com ela. Até então eu tava entendendo o jeito dela, tá? Mas quando ela usa essa palavra, pra mim foi muito forte. Eu falei, não, pera, E é muito engraçado, porque o marido dela é uma pessoa extremamente calma. E ele fazia assim pra mim do lado. Tá certo, só que ele não tem boca pra nada. Ele não tem boca pra ela, né? Mas ele olhava pra gente e ele fazia assim. Só faltou ele aplaudir. Tá certo, viu? Então esse foi um B.O. Tipo, que você assim, está lavando a minha alma, você tá falando... Você tá lavando a minha alma, né? E a Marta, ela tem esse jeito todo acolhedor, que tem horas assim que não dá, né? Cara que precisa ser mais firme, né? Em que você precisa ser mais firme. Não, assim. e às vezes eu percebo que ela tá sendo muito firme, porque ela tá desgastada, e eu falo, Gabriela, passa pra mim. Deixa comigo agora. Vai. Eu falo, não. Deixa. Pode deixar. E é capaz ela falar, que dó, gente. Vamos vender a casa dela por 1 milhão, tadinha. Entendeu? Não. E a segunda parte da pergunta? Que era... O que vocês pensam da outra, que vocês ainda não falaram. Hora da verdade, vai, Gabriela. Não. Lavagem de roupa suja. Baú, abrindo baú. Não, isso aí eu sempre falo pra ela, mas assim, que ela faz uma visita como ninguém, gente, de verdade mesmo, meninas, as visitas da Marta é impecável, não tenho o que falar, né? Eu tava esses dias fazendo uma unha e foi muito engraçado, porque tava ela tava assim, conversando, né? Onde a gente vai, as pessoas querem saber do mercado imobiliário, né? E por isso é tão importante a gente estar com PIN, com crachá, né, que às vezes a pessoa sabe, já ouviu falar nas irmãs, mas ainda não se ligou, né? Quem é? Não ligou o nome à pessoa, né? E as pessoas têm curiosidade de saber do mercado imobiliário. E a gente estava lá
E alguém falou, e a sua irmã? Aí a mulher que tava fazendo unha falou assim, a cliente também. Aí ela tá lá mostrando casa, nossa, fiquei até com vontade de comprar a casa do meu vizinho, porque eu vi ela apresentando lá, eu falei, a bicha tem uma lábia, né? E ela apresenta muito bem, então ela é muito boa e eu falo pra ela, tipo, Marta, às vezes, assim, presta um pouco mais de atenção. Tô tendo uma ideia aqui, ó, a gente vai fazer um dia de estágio com elas. Aí, vocês, precisa. Vamos marcar alguns processos. Vamos. Que é muito importante a gente ter, com né? certeza. Porque eu acho que é legal essa troca, gente, né? É fundamental, porque a gente sempre pega um insight. Claro. Vários É a questão insights. de aprender sempre, né? E cada um tem um jeito, e a gente fala, por que não usar esse jeito, gente? Por que não fazer isso, Sim. né? Tipo, esse podcast que eu falei, gente, olha só, né? Por que não? Tem casas ali que eu acho que funcionariam. Porque a casa, na verdade, vendo uma casa, ela é uma experiência. E vocês estão mostrando pra todo mundo que vai assistir a experiência que é ter uma área gourmet dessa, ter um espaço desse. Sim. Com certeza. Né? Então é muito legal. Você receber sua família, seus amigos, você poder tomar café num dia tão agradável como esse, na beira da piscina, não é um privilégio? É um privilégio. É. E assim, da Marta, o que mais, o maior BO que eu tenho com ela é o maior elogio que eu tenho pra fazer pra ela. Porque ela é muito quinta série, né? Ela é quinta série, só que tem hora que não dá pra ser quinta série toda hora, né, amor? Né? Então, assim, às vezes tem hora que eu falo, Marta, foca um pouco mais aqui, né? Assim, quando a gente tá ali com o cliente, foca um pouco mais, porque a quinta série, às vezes, ela não percebe. Numa casa, às vezes, o cliente chega, você olha, você fala, vem até aqui pra você falar assim, né? Ainda mais quando tá em dupla, que você vira só e às vezes, assim, né, seja menos lúdico, aparece mais de atenção ali, né? Pra gente, né? Então, é o meu maior BO, mas também é a maior leveza, porque ela traz essa leveza que é super importante pro dia a dia. Então, é contraditório, mas é importante, porque é a maior. A gente tem muita quinta série na imobiliária. Nossa, meu Deus. E o nosso grupo o grupo da Elevari? Deve ser demais. Palhaçada o dia inteiro. Mas, gente, tem que ter uma leveza, senão não vai. Eu falo que a gente parece uma grande família naquela imobiliária. É verdade. Isso, gente. Tem que ser, né? Tem que ser. Outro. Pega. Sim, agora você em relação a ela. Eu falo muito pra Gabi isso também. A Gabi é muito... Ela é bruta, sabe? A palavra não é bruta, mas ela é muito bruta. Ela vai. Não existe, pra Gabriela, não existe problema, existe desafio. E desafio perfeito pra vencer. Então, se você chegar pra ela agora e falar assim, você quer pôr a Gabriela a alegria dela é fazer algum desafio na imobiliária. Vai ganhar um prêmio. Eu amo desafio. Eu amo, faz todos. Teve um da Páscoa que eu falei, gente. Gente, ela conferia assim, se tivesse um saco de confete, ela ia conferir um por um. Assim, nossa! Então, assim, não tem problema pra ela. Tem desafio. Entendeu? Eu amo desafio. Tipo, ela encara tudo. Ela encara tudo, ela vai. E ela, por exemplo, eu morria de vergonha de fazer vídeo, eu chorava pra fazer vídeo. E ela falava assim, vambora, você foi professora, você dava aula, vambora. E sempre isso, vambora, entendeu? E não vocês dançando com a plaquinha. Ai, gente. Mas isso só o marketing. E aí o meu maior desafio é dançar, né? Porque a minha coordenação. Mas a Gabriela tem muito a resiliência, mas essa questão de... Ela tem uma frase que é assim, porque, por exemplo, quando ela me convidou para trabalhar, eu falei, Gabriela, eu nunca vendi nada. E ela virou e falou assim, também ela pensa lá em cima, né? Ela olhou a Sandra Canelas e falou assim, se ela pode, eu também posso, você também. Certíssima! Então tá bom, né? Você gente, eu acho ela maravilhosa, diva maravilhosa, espero um dia chegar no patamar dela. Nós também. Né? Mas assim, eu não olho, veja bem, eu me inspiro nas pessoas. Exatamente. E eu não, porque a gente ouve não é copiar, muito, né? Não é copiar, é se inspirar. Não, porque a gente ouve muito, vocês vão ouvir como dupla, é fácil. Dupla é fácil. Lembra que a gente tava falando do ticket, né? Que eu falei assim, nossa meninas, mas vendendo a gente já garante já a nossa festa de melhores do ano, né? Porque chega no clube.
Mas eu não olho falando assim, mas também vendeu uma casa já chega, porque eu sei da dificuldade que é vender uma casa nesse ticket. Exatamente. Não adianta arrumar desculpa, né? Ai, porque o ticket delas é melhor. Ai, porque ela mora em tal lugar. Então a gente sabe, por exemplo, que vamos mirar na Sandra Canelas, né? Eu tenho certeza que ela ouve muito, mas também com esse ticket. Não, eu falo, cara, como que ela consegue vender uma casa nesse ticket? Eu vou entender, vou aprender. E sim, se ela aprendeu e conseguiu, eu também vou. Por que não? Se eu me colocar no papel de aprendiz, eu posso aprender e fazer. Exatamente. Ver o que tá funcionando pro outro. Claro, né? claro. Talvez as ações que ela faça não se aplicam 100% na minha região, no meu nicho. Claro. Mas alguma coisa eu vou tirar de positivo ali e conseguir aplicar. Para ter sucesso. Pegar o melhor, pegar, na verdade, o melhor, ver o que se encaixa na sua realidade, mas na realidade mesmo, tá, gente? Não naquela realidade confortável. De falar, vídeo pra mim não funciona, aqui que não funciona. Na verdade, você não quer fazer. Diferente, né? Aí ligar, pra mim, gente, doeu muito. Vocês tiveram a R3 com o Dário também? Nossa, aquela foi assim? Não, ele falou muito das ligações. De você fazer tantas ligações por dia. E aquilo me doeu demais, porque eu usava muito como desculpa do tipo, eu não tenho tempo, como é que eu vou arrumar o meu público não. Clientes, meu público, aqui todo mundo me conhece. Eu falei, não, pera, a ligação é pra todo mundo. Eu preciso começar a fazer ligação. É uma trava que eu tenho. É uma trava que eu também tenho. Aí eu fui fazer minha primeira ligação, aquela lá fez assim com o celular na minha cara pra filmar. 50 pessoas, uma atende. É uma que atende. Mas eu comecei... Atende pra dizer que não tem imóvel. Atende pra dizer que não tem imóvel, mas olha, não teve um caso que até ela filmou, gente, que foi muito legal. E a mulher, eu vi que tinha uma outra segunda pessoa na linha, que era o marido, não sei como, gente. Extensão, né? Extensão, sei lá, porque hoje em dia não tem mais telefone fixo, né? Assim, é muito difícil. E ela falou assim, não, eu já comprei, porque eu peguei dos meus leads. Eu já comprei o imóvel. Daí o cara falou assim, mas pera, da onde que você tá falando? Quem que você falou que é? Da onde? Eu falei, é a Gabriela, das Irmãs da Toscana, estou chegando através de um imóvel no Toscana que vocês clicaram. Ele falou, não, mas a minha filha quer lá. Então eu insisti na conversa e levei. Gente, tá tudo bem. Às vezes a gente faz 100 ligações e 0 pessoas atendem, ou quem atende fala, agora não posso falar, desliga. Mas a energia também que engraçado que a gente vem da geração do telefone, onde só existia o telefone como meio de comunicação. Hoje ainda. Exatamente. E hoje em dia, lembra do orelhão, gente? O que você ia pra praia e o pai falava... Agora, me liga, a gente tava na fila esperando pra ligar, né? Mais uma pergunta legal. Vocês já se sentiram em situações difíceis numa negociação por serem mulher? Gabi já. São poucas as negociações, assim, acho que é a minoria, mas a gente teve uma recente, que foi até uma parceria, e que foi bastante difícil, que assim, a negociação foi com o dono da imobiliária, e a gente criou um grupo, eu, meu broker, né, que é o Arthur, e esse broker, ele que estava com o cliente. E sim, foi bastante desafiador, e você via que ele estava me tratando de forma... bem brusca mesmo. E assim, tipo, uma mulher Arthur, preconceituosa chegou mesmo. A falar ignorar assim, Arthur, isso aqui é melhor a gente ver entre a gente. E aí eu me posicionei e na sequência meu broker se posicionou, dizendo tipo, não, ela é a corretora, ela tá, mas eu também já me posicionei. Mas justo pra quem ele foi falar? Eu falei, a negociação é comigo, não tem, né, não tem nada não, você pode me ligar. E aí o próprio Arthur falou, não é assim não. Ela então... Sabe o que eu acho? Eu acho que esses problemas, gente, não adianta a gente fingir que não tem. Justamente. Né? Ele existe, e em todas as profissões, né? Mas não é à toa, eu acho que... E é engraçado que a gente tem que saber se posicionar na vida. Eu acho que vai definir a gente da forma como a gente vai agir. Se a gente vai ficar intimidada... tipo, ai, nossa, que mundo machista. Ou se a gente vai falar, pera, não é bem assim. Parou aí, senhora, né? Parou aí e estamos todas aqui juntos. Somos todos empresários, sim, porque nós somos, né? Não é porque ele tem o CNPJ ali que comanda alguns outros CNPJs, porque todos nós somos CNPJs, né? Que ele vai vir assim, não, somos todos empresários, estamos todos aqui e para o bem comum que é ajudar esses clientes, comprador e vendedor, né?
E é muito louco, porque eu acho que as mulheres, no geral, estão dominando muito mais o mercado imobiliário. A gente vê, por exemplo, num ranking da Brasil, quem é top 1, top 2, top 3. São mulheres. E talvez porque a gente não, talvez não, eu tenho certeza, porque a gente não tem essa brutalidade, a gente tem a firmeza necessária, porque a gente precisa ser firme, não porque o mundo é machista, não, porque a gente precisa, o negócio muitas vezes, exatamente, é um negócio que precisa ser firme, mas a gente também tem a delicadeza de ouvir, de trazer, porque muitas vezes o negócio é difícil, é um divórcio, é um luto, é um momento difícil daquela família, e nós temos essa sensibilidade de acolher isso dela. É isso. Você sabe que antes de estar aqui em Alphaville, eu morava em Salvador e eu tinha uma unidade Remax lá. Eu era broker não sabia, lá. Que legal, olha. E lá eu trabalhava muito com modelagem de negócio. Então teve um dia que eu estava na mesa, dois donos de uma construtora, senhores, assim, já bem top, um representante desses construtores que me conhecia e os 3 donos do empreendimento, que era um negócio assim de 80 milhões. Não foi realizado, mas estávamos na mesa ali, né? E aí eu cheguei e olhei assim e falei, caramba, eu e mais 8 caras nessa mesa. Que interessante, né? Vamos ver como é que as coisas vão acontecer aqui. E aí eles começaram a conversar entre eles e eu deixando as coisas acontecerem. Só que quem tinha as informações era eu. Olha aí. Porque eu tinha informação desse lado e eu tinha informação desse lado. Então eles tinham que chegar para mim. Em algum momento eles iam chegar em mim. Eu só lá aguardando este momento triunfal. É a sabedoria, né? E aí, conforme eles começaram a perceber que eles não tinham, eles começaram a olhar para mim. Tipo, e aí, né? Me ajuda aí, né? Aí eu falei assim, então, o que vocês gostariam de saber? Podem direcionar para mim, podem fazer diretamente a pergunta. E aí eles começaram a ficar de uma outra maneira. Então, assim, eu não me impus naquela situação, exatamente, porque ainda não tinha chegado no ponto, né, de precisar disso. Mas eles se deram conta de que, inicialmente, era como se eu não estivesse ali na mesa. Né? Sendo que eu é que como estava... se fosse um adorno, né? Sendo que eu que estava ligando todas aquelas partes. Olha. E aí, aos poucos, eles começaram a perceber. E aí fluiu, né? Mas esse tipo de situação é muito comum. É bastante, é lógico, é bastante comum. E é você ter a sabedoria de esperar o time certo. Isso. Sem impor, sem falar, tá fazendo de conta que você não tá me vendo aqui. Não é assim. Não funciona. É ter a sabedoria de falar, olha, tá tudo bem, conversaram, bom, agora vamos lá? Né? Vamos ao que interessa, né? Então, vamos falar de negócio isso, agora. E eu acho que isso é eu acho que é uma expertise mais das mulheres. É engraçado, a gente tem, eu acho que mais essa coisa de... calma, esse time, né? Esse time Eu já tive alguns atritos muito sérios com advogadas. Advogadas, nem é advogado, advogadas, que parece que elas estavam sempre na retaguarda e não para ajudar a fazer o negócio acontecer. Sim. A dificultar, sabe? Tem algumas que elas querem criar dificuldade para vender a facilidade, né? E aí... teve um caso, inclusive, que eu peguei ranço dela. Triste, mas é real. Triste, mas é real. Acontece. E eu tive agora, recentemente, que esse mesmo cliente, que eu vendi o imóvel para ele, eu estou vendendo o imóvel dele. E aí ele falou, só que você vai ter que falar com a advogada. Eu falei, então, isso é um problema. Falei para ele. Eu prefiro, então, passar para o meu jurídico cuida, porque ela foi extremamente arrogante e incompetente. Só que em nenhum momento eu me impus, sabe? Eu só fui fazendo e chegou num determinado momento ali que toda aquela arrogância dela caiu por terra, porque ela me tratava como a corretora, ela não me chamava pelo nome.
Nossa. Ela não me chamava pelo nome. E eu trabalhava... A dó da pessoa, né? Eu trabalhava sozinha, eu não trabalhava em imobiliária, eu era autônoma, mas eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de estudar, então eu aprendi absolutamente tudo da parte jurídica, processual, tudo, né? Então, eu fiz o contrato, eu fiz a minuta, eu fiz a checagem das certidões, tudo. Eu dei tudo mastigado para ela. E era uma transação que era à vista, né? E os vendedores eram médicos, muitíssimo ocupados, a agenda extremamente difícil. Então, nós tínhamos que conciliar a agenda deles para assinar o contrato, assinar a escritura, com a agenda de todo mundo, com cartório e tal. E nessa da minuta do cartório, quem fez tudo fui eu, a negociação e tudo. Mas na hora da minuta do cartório, ela não me colocou em cópia. Ela não me copiava. Ela falava com o cartório, só que ela não sabia nada, porque ela não tinha feito nada. Quem tinha feito tudo era eu. E aí chegou no dia de assinar, foi no escritório dela, ela chegou mais de meia hora atrasada, todas as partes lá, e ela não estava. Nossa. E aí foi ler a minuta, tava tudo errada. Aí eu só fiz assim, como eu não fui copiada, eu não tive acesso. Se eu tivesse tido acesso, eu teria corrigido, porque eu sei de cor e salteado absolutamente todas as tratativas, tudo que foi negociado, eu teria corrigido e nós não estaríamos aqui perdendo tempo. Isso mesmo. Boa. É isso. Você fala, eu acredito muito nisso, sabe? Que as coisas acabam, tipo, acontecendo e a verdade se revelam. Se revelam. Porque eu falei, eu não fui copiada, eu não vi, eu tô falando com a pessoa do cartório, eu até esqueci o nome dela agora. Nesse momento, em nenhum momento eu tive acesso a esse documento. Mas e aí, você não acha também, assim, primeiro que eu acho triste vindo isso de uma mulher, né, porque nós lutamos tanto assim, pelos nossos direitos, por a gente ser valorizada, e não que eu não acho triste vindo isso de um homem, mas nós mulheres, nós temos que nos apoiar. Exato! Né? Então me dói muito mais quando eu vejo vindo de uma mulher do que de um homem. Né? Porque a gente já está educando, estamos educando eles. Agora, vindo de uma mulher, sofremos isso, né? Teria que ser mais. Mas a gente não tá falando nada de feminismo, porque eu odeio feminismo. Não tem nada a ver com isso. Não, né? Não. Não são pautas feministas daqui. Brincadeira. Mas aí entra também um pouquinho de como nós ainda temos muito como crescer como corretores, e como é lindo ver a Remax, né? Essa educação do mercado imobiliário, porque o corretor ainda tem esse estereótipo. Você vê uma advogada tratando um corretor como... Sim. E sabendo que muitas vezes a nossa responsabilidade é muito maior, né? Que nós estudamos muito ou tanto quanto ela, e que nossos rendimentos, e às vezes o que dói nesses advogados é ver os rendimentos que um corretor pode chegar. Mas infelizmente, exatamente, quando eles veem, né, o número ali, eu acho que dá uma revolta, sei lá. Dá uma revolta. Eles pensam, nossa, a pessoa não fez nada. Muita culpa também, né? É do mercado. Sim, que não é preparado. Exatamente. E aí você vê às vezes uma pessoa que, gente, desculpa, mas é zero preparada, ganhando cifras que você fala mentira. Ela não estuda, ela não faz nada, né? E aí entra também um pouquinho de mulher, né? Ah, você já se sentiu? Depende da vestimenta que você vai para uma visita, depende de como você se porta. E no mercado a gente vê de tudo. Exato. Né? Você vê de tudo mesmo. Você olha e fala, não, né? Que você sente até um pouquinho de vergonha pela parceira. Vergonha, né? Que dá vontade de chamar ela num canto e falar, amiga, vou segurar a onda aqui, vai lá, troca de roupa, volta. E assim, não, numa boa, assim, de verdade mesmo, né? Cada um tem direito de usar a vestimenta que quer, mas assim... Mas existe um perfil aonde você tá, gente, né? Assim, aonde você tá, qual é o momento que você tá, aonde você tá, ou no jeito de você falar. Existe uma etiqueta, né? Uma etiqueta, né? Exatamente. Então, assim, e isso acaba realmente, e veja, né? Assim, não sou feminista, mas...
é que você vai mostrar uma seriedade. É isso que eu quero dizer. Não é nem só, não tô nem só falando em decor. Gente, na vida, tanto para homem quanto para mulher, existe uma etiqueta, dependendo do lugar que você vai. Claro. A gente não vai para melhores do ano de tênis. Óbvio. Não, mas a gente já viu também. Eu já vi também corretor todo, sabe, parecendo um trapo, indo atender com a camisa amassada, encardida. Deixa eu contar pra vocês uma experiência. Eu estava procurando um apartamento para alugar. E eu fui como cliente. Chegou lá, a pessoa estava com uma calça jeans toda rasgada e a blusa dela estava virada pro lado contrário. Meu Deus do céu. Ela acabou de acordar, né? Aí eu falei, tá, vamos subir. Não dá nem vontade de subir. É que eu acho que você gosta muito do apartamento, só vamos falar. Cheguei no apartamento, eu perguntava, isso daqui, eu vou ter que ver com o proprietário. Isso ali, não sei o quê. Aí eu falei, aceita pet? Não aceita pet. Eu falei, então, eu tenho pet. Isso era uma coisa que você deveria ter me perguntado no telefone. Claro. Ou me informado. Lógico. Se é uma barreira. Ainda mais no dia de hoje, né? Exatamente, não é todo mundo tem. Falando, todo mundo tem, então você já tem que falar, olha, essa casa aqui, esse apartamento aqui, não, tipo, eu deixo meu filho com a minha mãe, mas eu não deixo ela. Exatamente. Mas você... Jamais. É isso, eu tô trazendo o olhar do comprador ou de quem aluga, do cliente. Então, às vezes você encontra uma pessoa lá tão despreparada que se começa a criar e construir essa imagem. Sim. Né? E aí, quando você conhece um outro tipo de profissional, que é realmente profissional, você fala, nossa, nem parece corretor de imóveis. Eu já ouvi essa frase. Com certeza. Exatamente. Eu brinco, mas é uma verdade. Não está difícil ser acima da média. Gente, só o bom senso você já sobe. Eu vou parafrasear o Gustavo. Ele fala que corretor de imóvel, ou melhor, mercado, ele é tão bom, mas ele é tão bom no nosso mercado, que até gente ruim vende. Exatamente, é isso. Então, é sobre isso mesmo, né? E a gente, quando a gente tava procurando, antes da gente ser corretora, a gente tava procurando imóveis, e a gente falava assim, o apartamento do CC, era um cara que era muito fedido, que tinha o apartamento do Ocrinhos, lembra? Do Ocrinhos. Sabe assim, que era o óculos todo encebado. Tinha o senhor, tinha o óculos colado com durex colorido. Meu Deus. E aí você fala, gente, hoje, olhando, imagina, na época, e você fala, não é possível. Aí hoje que você fala assim, não, gente, mas dá pra ser melhor, né, no mercado imobiliário. Aquilo é inadmissível. É inadmissível, imagina, gente. Você sabe que nós fomos no corretor, que ela brinca com o corretor do CC, nós fomos no condomínio, conheci antes de mudar para Toscana. E ela fala, o condomínio é encantador e você não gosta. Eu acho que é por isso que eu não gosto daquele condomínio. Ele levantava, nós chegamos, era uma pista. Aqui era aquela assim, rodela de suor, escorrendo, o óculos sujo. E ele não passa tinha um mau hálito, assim, que é longe. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Eu peguei ranço do condomínio. A gente foi recentemente num apartamento lá conhecer, e eu falava assim, o apartamento é lindo, mas eu não suporto esse condomínio. Você vê? E é por isso. E é muito engraçado, porque a gente cobra muito essa... Poxa, eu gostaria que o advogado me tratasse de igual para igual. São profissões, gente, não é? Claro. Mas, infelizmente, a visão deles ainda é a do mercado como um todo. E eu eu tenho a plena convicção de que a Remax, ela está educando o mercado imobiliário, né? Então, a gente já vê uma mudança lenta, mas uma mudança, e isso é maravilhoso. Eu acho que a gente está indo do 8 para 80, então assim, tem alguns corretores que ainda não entenderam muito porque eles acham que se eles alugarem um SUV top e se afundarem em dívida, eles vão vender melhor, né, assim, e tiver, né, mas eu tô com um Rolex, eu tô num... É isso que vai fazer vender. Não é isso, basta ele estar com a postura, com uma roupa bem passada. Saber conversar, saber observar, saber... Aí, outra pergunta, aproveitando que a gente está falando de mulheres, né? O que vocês falariam para uma mulher que está pensando em entrar no mercado imobiliário, mas está com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu falaria que esse mercado, ele é muito sobre mulheres, né? Porque como ele é muito sobre relacionamento,
Eu iria falar, dá uma chance. Vá conhecer o mercado imobiliário, porque a chance de uma mulher ter êxito no mercado imobiliário é enorme. Ela é enorme, de verdade mesmo, né? Então, para se dar essa chance, ele é cheio de desafios? Com certeza. Como todo mercado. Como todo mercado, né? Como a vida, ela é cheia de desafios. Mas ele é feito para as mulheres, porque realmente muito sobre acolher, sobre entender, sobre, né, ouvir, né? E tem muito eu sempre disso. digo, né, que esse mercado, o mercado imobiliário, ele não é sobre vender. Não. Ele é sobre relacionamento mesmo. A venda é consequência do bom relacionamento. Exatamente. A gente não fala. É você ter a empatia, entender cada situação, entender cada necessidade. A gente lida com momentos muito felizes e momentos muito tristes, né? É muito comum a gente pegar casais se separando. Né? Uma briga assim. E que na primeira visita eles falam assim: não, a gente tá se dando super bem, tá conversando, pode conversar. Quando você põe o grupo, você só fala com o advogado, né? Porque acabou ali. E a cliente, ela pediu pra Alessandra convencer o marido dela que tinha que comprar, o ex-marido, que tinha que comprar um apartamento ali naquele condomínio, porque os filhos já moravam ali, já gostavam e não sei o que, mas ela pediu pra Alessandra convencer o cara. Tipo, imagina. Mas a gente tem. E ontem ela ainda me ligou perguntando se eu tinha conseguido falar com ele. Ele nem me escuta. Ele vê as minhas mensagens, né? Eu ainda tô tentando. Porque o que acontece? Judicialmente, ele tem que dar um imóvel pros filhos, né? Só que o imóvel era de um valor X. Mas isso há 2 anos atrás ele não cumpriu. Hoje os imóveis subiram de preço. Né? Então ela quer que eu convença ele que ele tem que comprar e ainda que ele tem que pagar o reajuste, a diferença. Porque com aquele valor que tinha sido acordado há 2 anos atrás, não se compra mais. Só que assim, o cara não fala com ela. Por quê? Porque ela colocou ele na justiça porque ele não pagava pensão. Nossa, sério? É uma briga de ego, na verdade. E ele não fala, ele manda o advogado falar com ela ou a secretária. Você acha que ele vai dar atenção pra mim, que ele nunca me viu na vida? Mas... Muito menos a secretária dele, né? Mas é muito louco isso, mas a gente tem essa habilidade, eu acho que a mulher, ela consegue ter essa habilidade, né? Veja bem, se fosse um homem, essa mulher não se abriria desse jeito. Sim. Né? E ela me contou toda a história. Ela não se sentiria, né? E se o nosso, assim, quando a gente capta um imóvel, a gente precisa realmente entender o que está acontecendo naquela família, qual é o momento daquela família para poder ajudar. Exatamente. Né? E muitas vezes o homem, ele é mais fechado. Porque ele é mais frio, mais racional. Então ele pensa assim, cara, se eu falar que é um divórcio, que tá a maior briga, ferrou. Eu não posso falar que é dívida, porque o homem também tem essa. Tem. Né? E a mulher já não, a mulher ela já é mais, e nós como mulheres a gente consegue chegar nessa mulher e extrair dela tudo, e vai ajudar a família, não é extrair, não, para ajudar essa família, justamente. Então eu sempre falo, cara, as mulheres elas têm um poder na mão e dentro do mercado imobiliário muito maior, então a mulher, eu gosto muito das mulheres 40 a mais, porque eu acho que elas já estão num momento de vida que permite isso, né? Que geralmente os filhos já têm uma idade que já podem maturidade e tal, exatamente, que conseguem. Então eu falo, se eu tivesse uma equipe hoje, né? Se eu fosse team leader hoje, eu gostaria de contratar mulheres na nossa faixa, porque realmente eu acho que elas já estão e muitas abandonaram suas carreiras para cuidar dos filhos. E estão naquela, querendo perdidas, querendo voltar, mas... E é uma profissão que ela te permite, eu vou falar de novo da rentabilidade, né, ganhos bons, né, se você trabalhar direitinho, mas também de reconhecimento, de você falar, poxa, eu posso fazer a diferença na vida do outro, porque nós fazemos a diferença na vida do outro. Exatamente. Né, e é sobre isso, sobre... Eu tenho clientes, eu tô no mercado há 14 anos, eu entrei nesse mercado por acaso. Né? A gente vinha, vou até explanar rapidinho aqui, eu tive uma empresa com meu marido de informática, suprimentos e tal, papelaria, por muitos anos,
mas nós quebramos, a gente não tinha muita experiência na administração, chegamos a ter 20 funcionários, né, tinha um faturamento considerável, mas o que a gente tinha de lucro não dava para suprir as necessidades nem nossa, nem da empresa, enfim, quebramos. Nos vimos numa situação, meu filho pequenininho, recém-nascido, e nós nos vimos numa situação que a gente precisa sobreviver. Claro. O que nós vamos fazer? Meu marido sempre teve vontade de trabalhar na área da beleza. De informática para a área da beleza. Que legal. E assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele é muito autodidata, ele é, sabe, aquela pessoa que estuda, que vai, que aprende. Em um ano, ele fez o curso, ele foi trabalhar de graça para um amigo nosso como assistente para poder aprender. Lógico que cara, que legal, trabalhava, né, durante o dia com uma coisa, tipo, dava 4, 5 horas da tarde, ele ia pro salão e esse amigo trabalhava até às 10 da noite e ele ficava lá, trabalhando de graça para aprender e tal. Abriu o nosso salãozinho na garagem de casa. Olha. Ficamos ali menos de um ano. E ele já veio com a cara e a coragem meio pra família. Tá com esse cabelo todo... E eu também, né? Vantagem de ser dupla. Essa é a vantagem. Já veio com a cara e a coragem aqui pra Alphaville, trabalhou num salão menor e assim foi crescendo. E 9 anos atrás, nós abrimos o salão dele. Que né, lindo. Que graças a Deus tá indo muito bem e tal. E nessa época, eu precisava também trabalhar. Lógico. Eu sou formada em administração de empresas. Antes de trabalhar com ele, trabalhei em multinacional. Eu trabalhava diretamente na parte fiscal e tal. E precisava trabalhar. E, inclusive, esse amigo nosso que tinha o salão, tinha uma cliente dele que tinha uma imobiliária, também administradora de condomínios, inclusive até hoje eles estão aqui no mercado, é uma família que eu gosto demais. Que é minha amiga de infância. Nossa, como não é por acaso? Amiga de infância, né? Exatamente, descobrimos há um mês. Há um mês. Que era amiga dela de escola. De escola. Ah, que legal. E eu fui trabalhar na parte administrativa, né? Só que tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo, que era o demônio em pessoa. Sabe aquela pessoa que ela, tudo que ela fazia de errado, ela conseguia, de certa forma, jogar debaixo do tapete. E eram processos muito difíceis, um sistema assim, que se você errasse uma vírgula no lançamento, lá no final dava tudo errado. Então tinha muita paciência, muita atenção, enfim. E ela, não sei, ela tinha um ódio por mim gratuito, porque nós começamos juntas. E tudo que ela pegava, ela eu acho que ficava mais preocupada em ver os meus erros do que trabalhar. Ela ficava procurando as coisas que eu fazia de errado para jogar, espalhar, sabe? Você fez isso errado. Tá aqui, tem que refazer. Eu tô tendo que refazer o seu trabalho, sabe? Assim, eu tava me sentindo uma idiota. Falei, gente, não é possível. E aquilo começou a me fazer mal. Eu comecei a ter síndrome do pânico. Lógico. Eu chegava perto do trabalho, eu começava a passar mal. Chegou um dia que eu voltei para trás, que eu não consegui ficar. Só que, assim, mesmo com tudo isso, em contrapartida, eu sempre fui muito comercial. Como eles também faziam administração de condomínio, administração de bens, e tinha imobiliária, o que eu fazia? Eu precisava ligar para o cliente para cobrar, ou então para atualizar um dado, eles ligavam para pedir boleto, e nessas conversas se usava muito o telefone, não o WhatsApp. Nessas conversas, eu sempre captava as coisas para imobiliária. Eu captava produto, eu captava... já era corretora e nem sabia. Não era a minha função. Mas eu sempre, sabe, tem esse cliente aqui, que ele ligou e ele tem um imóvel para vender, ele quer comprar, e aí eu passava demanda pro pessoal, simplesmente fazia. Tava ali, tipo, era oportunidade, por que eu não vou fazer? Mas não era o meu trabalho. E aí eu não estava mais, eu também não estava produzindo, porque não era uma coisa que eu gostava de fazer. Tinha aquela abençoada que tornava a minha vida mais difícil ainda. E aí eu falei, bem, vou esperar pelo menos dar os 7 meses para ver se eles me mandam embora, eu pego pelo menos o seguro-desemprego, porque eu preciso ajudar a colocar comida no meu prato, né? Lógico. Eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar sem esse emprego. Então a ideia era essa. Só que você sabe
quando você tem consciência de que você não está dando o seu melhor, aquilo que você se cobra. E eu não estava feliz com isso, porque eu sabia que eu não estava dando o melhor que eu poderia dar no que eu deveria fazer, na minha função. E aí, um belo dia, o Ricardo e a Renata me chamam para uma reunião. Eu falei, vamos mandar embora. Certeza que vão, né? Vão me mandar embora. A gente sempre pensa. Mas aí eu já pensei, né? Bem, eu acho que eu pelo menos pego algumas parcelas do seguro-desemprego até conseguir me recolocar. E assim, Deus é tão maravilhoso que eu não esperava de forma alguma a proposta que eles fizeram para mim. Eles falaram, a gente tem visto, né, que você tem um tino comercial, que você se dedica, você traz captações e não sei o quê. A gente queria te fazer uma proposta. Você quer ser corretora de imóveis? Uau! A gente vai te pagar os seus direitos, a gente vai te pagar o Cresce. Nossa! Que na época era caro. Né? Esses Cresce de hoje em dia. E você vai ser a nossa corretora. Uau! Você falou, meu. Eu falei, o quê? Como assim? Né? Eu falei, óbvio que eu quero. Deus é tão bom, né, gente? É óbvio que eu quero. Não tenho a menor dúvida disso. E assim fizemos. Recebi meu seguro-desemprego enquanto eu não conseguia fazer negócios. Eu trabalhei com eles por 7 anos. Nossa! Fui a melhor corretora deles, segundo eles, né? Eu imagino que sim. Durante esse tempo, só que assim, eu me vi numa situação também onde eu sabia fazer tudo, eu tinha o cliente, eu tinha o produto, eu falei, por que não tentar, né, sozinha? E aí eu fui galgar, né, novos caminhos, trabalhei com uma sócia durante algum tempo, que deu muito certo, mas aí ela seguiu outro caminho, eu, né, segui o meu. Minha arqui-inimiga. Isso você não conta. E nós somos amigas até hoje, a gente desfez a sociedade. Olha, chita afronta. A gente desfez a sociedade numa boa, né? Como eu falei, seguimos caminhos diferentes. Só que trabalhar sozinha é muito difícil. É muito complicado, porque você lidar com o vendedor, com o comprador, lidar com a documentação e todos os processos é muito desgastante. Principalmente se você é sozinha e tem que lidar com o comprador e com o vendedor. Oxi. Porque assim, você acaba se tornando uma esponja, né? Porque leva bordoada de todos os lados. Exatamente. Não, e não é muito legal isso daí, porque assim, olha, eu tenho certeza que quem compra o modelo Remax, tá? A gente tá falando assim, compra mesmo, que fala assim, eu entendi o modelo e esse é o melhor. Dificilmente vai sair para ser autônomo. Por quê? Porque a gente tem chances de galgar, né? Meu irmão já me perguntou, ele falou assim, Bi, você não pensa... Meu irmão perguntou uma vez, mas eu tenho clientes que... Gente, chega, né? Tá na hora de vocês abrirem. Não, cara, eu posso chegar a uns 70%, né, de comissão e eu tenho todo o respaldo. Sem custo. Exatamente. Sem custo. E eu tenho uma baita marca atrás de mim. Meu sobrenome Remax fica, né, fica muito mais forte. Puxando isso que você tá falando, né? Nós vemos vocês no palco, no ranking, nos cursos, né? E a gente vê vocês lá em cima. Como que foi essa construção? Né, esse percurso, como vocês se veem, né? Porque todo mundo vê nossas aspinhas que eu bebo, mas gastou que eu levo, né? Eu levo, ninguém vê. Então, como que é isso, assim, a realidade por trás? Gente, é de muito trabalho, tem muita frustração, né? Então, assim, a gente começou, foi em 2021. 2021 foi plantio, gente, foi difícil pra caramba, né? A gente ainda tava tirando Cresce, tava naquela luta, eu tava tirando Cresce, depois ela esperou pra colar de mim. Gente, a professora tinha professora. Me dá isso, eu fiz turismo, ela fez pedagogia, você imagina o quê?
porque eu não gosto de estudar, mentira. Mas foi um ano muito desafiador, porque todo mundo olha e fala assim, mas lá dentro do condomínio, não, meu amigo, demorou tudo isso pra agora a roda girar. Uma construção, né? É uma construção, então não adianta você construir a casa na areia, porque ela vai cair, então teve que construir o alicerce, teve todo um trabalho antes. Que ninguém vê, né? Pra ficar firme que ninguém vê, então foi um ano de bastante desafio, que a gente ainda tava a gente ainda tá estudando, mas assim, o básico a gente precisava estudar, porque a gente não sabia lidar com as objeções, né? Em 2022 a gente tira o Cresce, aí a gente já é 100%. Ali naquele ano a gente conseguiu, e eu nem sabia o que era ser 100%, tá, gente? Dentro da minha ignorância ali. Mas foi em 2023 que a roda começou, tipo, agora a gente tá conseguindo trabalhar por indicação, agora o nosso nome já tá difícil. Mas veja, a gente começou no início, foi em janeiro de 2021 que a gente começou. Então é processo, agora. Né? Mas até hoje, tem dia que eu amanheço, ai gente, acho que não é pra mim, eu vim falando isso. Nossa, tô atendendo uma cliente tão difícil, será que eu continuo? Tem isso. Tem dias que a gente não amanhece bem. E tá tudo bem, porque no outro dia você já fala, né? Tem aquele dia, bota um crop de reage, minha filha, vai pra rua. Porque todo trabalho vai ter desafios, não é? Tipo, como diz o Gonçalo, engole o choro e vai vender. Engole o choro e vai vender. Eu adoro essa frase dele, gente. O livro, né? Engole o choro e vai vender, né? E é sobre isso, porque em tudo na vida vai ter isso. Mas é uma construção. Então, assim, é fácil olhar, mas não ver que, por exemplo, Páscoa, a gente foi num posto, gente, a gente tem uma cara de pau do ser humano até onde vai. Eu fui fazer visita. Eu falei, vamos fazer uma ação na Páscoa, entregar uns bombonzinhos, mas eu não ia entregar um Cacau Show. Compramos uns bombonzinhos, um valor, né? Sabe aqueles ovinhos da nossa época? E guarda-chuvinha, fizemos uns saquinhos. Eu fui na porta da Cacau Show, distribuí. Na porta da Cacau Show. A hora que eu cheguei, eu cheguei na porta da Cacau Show. Eu não entendi. Vocês não se importam, né, da gente distribuir um negócio de Páscoa? Não. Depois que eles viram que era chocolate, mas ninguém ia deixar de comprar um Cacau Show, porque ia ganhar um ali, né? E foi uma parceria, mas uma parceria também foi construída. Também não cheguei lá do dia pra noite, falei, oi, tudo bem, vim aqui distribuir. Não, foi um relacionamento, né? Então vamos fazer uma ação aqui, vamos fazer um vídeo com eles para que eles também tenham essa visibilidade, é querer que o outro cresça também, é o dar para depois receber, né? É a parceria mesmo, né? É a parceria mesmo. Até deles já viram, depois que a Joia, eles até falaram, meninas, mas já acabou, não querem ficar aqui mais, tal, enfim. Tava tudo bem pra eles. Cacau Show aqui, gente, a Cacau Show que distribui aqui, né? Ela me surpreende, assim, em coisas. Eu falei, ela é muito bruta nesse sentido. A gente faz muitas ações na Cacau Show de posicionamento. E um dia eu tava sentada lá e eu vi uma atendente falar assim, lá, elas não fazem nada da vida, fica aqui tomando café a tarde toda. E aquilo me doeu tanto que eu pensei comigo assim, eu já tenho 4 horas da manhã todo dia. Ela tá chamando a prosperidade pra mim, não é? Todo dia, eu vou dormir meia-noite, essa mulher achando que eu sou desocupada. Essa que virou e falou assim, um dia você chega lá. Mas agora eu não vou explicar que eu sou pra massagem. Mentira, eu tava indo pra visita, né, gente? Mas eu adoro. Eu adorei que eu ouvi, não sei se vocês viram a live, eu acabei, assim, a gente teve o direito de participar do The Winners, mas por motivos pessoais eu não fui, tava com problema com o meu cachorro, gente. Passou por uma cirurgia, enfim, problemas pessoais eu não pude ir na viagem. E eu participei da live que eles estavam fazendo, eu tava ouvindo, e eu adorei a Paula Matos, maravilhosa, que é a número 1 do Brasil, e falando das dificuldades, ela falou, gente, vocês acham que eu não sofro? Eu sofro. Eu fiquei viajando, tirei férias com a minha família, voltei desesperada, porque eu tinha que captar de novo. Então, a vida ela não é só palco. Se você não constrói o bastidor antes, você não tá no palco ali. Exatamente. Com certeza. E é ano a ano, dia a dia. Não é porque você subiu no palco ano passado que você vai subir no palco. Exatamente. Zerou, começa de novo. Começa tudo de novo. Né? Então, uma delícia vender, mas tem que equilibrar o pratinho de captar, senão você não vai ter a venda ali na frente, né? Então é uma construção diária. Exatamente. Estamos chegando nos finalmentes aqui. E se deixar a gente o dia inteiro, né? Aí o pessoal do marketing já está olhando, o pessoal do marketing está olhando o relógio. De 5 em 5 minutos. Se vocês pudessem voltar no início lá, né? Aquelas perguntas flashback.
O que vocês falariam para vocês mesmas? Tipo, ó, não faz isso, foca nisso. O que vocês falariam? Para não me preocupar muito com o externo que eu quero dizer assim, com que os outros vão pensar? Com que os outros vão pensar, né? Então a gente demorou muito para gravar um vídeo, porque medo das críticas. Querendo ou não gente. Você só não grava porque você tem medo do que o outro vai falar, né? Não se preocupa tanto com os outros corretores, não se preocupa no sentido de, mas fulano falou mal da Remax, o problema é dele, né? Tem um corretor que tá entrando aqui, tá tudo bem, eu vou fazer o meu trabalho, né? Então isso eu falaria, porque lá atrás eu era muito preocupada, né? Eu tinha muito medo. E se fulano entrar com tudo aqui no condomínio? Gente, eu tenho que confiar. Então confia no teu trabalho e segue, né? E você, Má? Não, eu acho que é isso. E é aquela história, né? Confie em você mesma e dá o seu melhor todos os dias. Continua dando o seu melhor todos os dias. Né? A gente tem muita insegurança no início, né? Tem. Bastante. Né? Tem muito aquele medo do cliente falar não, então você cede muito, né? Tem tudo isso. Gente, é uma coisa muito louca, porque assim, antes eu sempre fui vendedora, né? Porque eu trabalhei no turismo na área de vendas, mas eu tinha um ranço muito grande de ser vendedora, porque eu achava que vendas era pra quem não deu certo na vida. De verdade mesmo, sabe? Assim, venda, porque eu lembro do lado. Meu pai falou: turismo, minha filha. Turismo, mas você vai ser o quê? Balconista. Ele é balconista da Varig, né? Ele trabalhava na Varig, ele foi aviador da Varig. Depois eu até fazia uma piada, pai, nem isso eu fui, né? Porque a Varig quebrou, né? E eu tinha muito isso. Mas quando eu entrei na Remax, eu percebi que não, gente, a vendas ela é maravilhosa, que todos nós somos vendedores, né? Inclusive vocês aí do marketing, viu? Porque a gente nasce vendendo, a gente nasce negociando com o pai uma troca de fralda, né? Um choro significa troca minha fralda aí, né? Me dá uma madeira, tá na hora. Então a gente nasce vendedor, mas sobretudo o corretor verdadeiro, né? A gente tá falando de um corretor. Gente, ele tá mudando a vida das pessoas, e não porque ela tá indo para um sonho, não mudando porque muitas vezes ela tá num desafio enorme da vida dela, e a gente chega para ajudar, para trazer o alívio para ela. Então me trouxe um orgulho muito grande. Da profissão, né? Da profissão, né? Sim. Aquela frase que tinha numa camiseta da Remax, que era inspirar vidas, né? Construir histórias. É maravilhoso. Tem um corretor lá que ele tatuou mas ela é perfeita, né? Né? Assim, uma tatuação grande, assim. A Gustavo ainda falou, pegou assim e falou: você não tá fazendo nenhuma dessas duas coisas. Mas eu acho ela maravilhosa. E eu entendi que vendas é isso. Mas essa profissão, a gente tem que ter muito orgulho dela, sim. Porque é isso que você falou. A gente realiza sonhos e ajuda a solucionar problemas. Né? Muitas vezes a maioria é BO. E olhando pra trás, talvez no meu primeiro dia de Remax, eu tenha tido um pouquinho de falar, nossa, você é corretora de imóveis, gente. Porque me veio o bafinho, o CC, falei, nossa senhora. Será a vida como ela é, né, gente? Será que é isso? Então eu iria falar, não, vai, aposta, é isso mesmo, vai que você tá no caminho certo, né? Que às vezes a gente se põe em xeque, né? Com certeza. Hoje eu olho para minha história e até eu fico admirada, né? Onde eu cheguei. Não que eu tenha vencido ainda, falta muito. Falta muito, né? Mas se você olhar para trás, falta muito, mas eu venho de uma família de agricultores. Né? Até os 11 anos de idade, eu morava em fazenda. Meu pai e a minha mãe precisavam colher cana, cortar cana, tinham que me levar junto. E eu lembro, né, disso, assim, vagamente, eu pequenininha, lá no canavial com eles faziam cabaninha pra que eu não ficasse no sol e tal, e naquela época era permitido colocar fogo na cana pra poder diminuir as palhas, né? Eu voltava toda
e chegava só o branco do olho, sabe? Olha, tá vendo? Quem preta de escovada dessa no salto, gente. E assim, e não foi uma infância triste, não. Não. Sabe? Eu aposto que não. Cheia de bichinho de pé. Nunca tive. Nunca peguei. Não sei, a filha dela foi fazer uma trilha e voltou com o bicho de pé, acredita? Um dia. Que a gente tá falando da geração nova. E assim, e a gente veio aqui para São Paulo, meu pai largou a fazenda e tal, a gente tava passando por uma dificuldade, ele veio para cá para trabalhar com um cobrador de ônibus, ele não queria vir, porque ele não queria ficar aqui, mas a minha mãe, ela sempre, sabe, foi muito determinada, falou, não, eu quero melhorar de vida, eu quero uma vida melhor para mim e para as minhas filhas, ela sempre incentivou a gente a trabalhar, a estudar, e um dia, meu pai veio primeiro, e um dia ela chegou com mudança, sem meu pai saber, porque ele não queria ficar aqui. Chega lá, já tá minha mãe com a mudança com a gente e tudo. E assim, a minha mãe é manicure há muitos anos, ela construiu a casa dela, ela viaja o mundo inteiro, ela faz como fala? Viagem de navio, cruzeiro, leva o neto, paga pra todo mundo com o dinheiro que ela ganha como manicure. Que maravilhosa. E eu... Olha, gente, eu entrei, vou começar a vir mais. Venha. E eu entrei por acaso nesse mercado por conta de uma dificuldade e eu não tenho problema nenhum em falar com qualquer pessoa. Eu falo desde da arrumadeira até o CEO já atendi, CEO do McDonald's, já aluguei pra ele, seja lá de onde for, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar com qualquer pessoa que seja. E fala, viu? Meu Deus. E fala, mulher do leite. Ela entra nas casas e conversa, era pra ser rápido. Ela chega e fala assim, olha, tem que ser rapidinho, porque tal hora eu tenho igualzinha, viu? Chega lá, entra, ela fala assim, não fala muito. Mas a gente vira peste. Aí, gente, quando a gente vê, a gente vai Alessandra. E ela lá, contando história, falando do filho, contando de não sei o que. A gente vira rapidinho, peste, né? É sobre relacionamento, não é, gente? É o que eu falo, é relacionamento. Mas eu acho muito legal isso, de você falar, eu sou igual a você, eu sou igual a você. É a gente se colocar, o que uma arrumadeira tem de diferente da gente? Nada, só a profissão. Né? E o que um CEO tem de diferente da gente? A profissão e algumas cifras, mas até aí um dia a gente chega lá. Cifras, né? Até aí um dia a gente chega lá. Mas depende de que CEO, viu, gente? Porque hoje em dia isso é tudo relativo também, né? Exatamente. Então a gente... Não, pera, né? Somos todos aqui iguais, um dia eu chego lá. Não, a gente foi outro dia fazer visita numa casa de 70 milhões de reais. Ai, gente, que rica. Obra, de salto enfiando no meio do tá em perrengue com o cliente, acabou de contar total. E assim, e muita aquela coisa de aparência também, né? Que você falou, o cara vai lá e aluga um SUV e top, não sei o que, e Rolex, e tá devendo até as calças. A gente chegou ainda final de obra, né? Tava finalizando, o proprietário de bermuda surradinha, camiseta surrada, de Crocs. É isso. O marketing. Era um Crocs de milhões, mas era um Crocs. Uma camisetinha de corrida. Porque você tá vendo? Porque a roupa, a marca, ela não vai te definir, gente. Exatamente. É muito louco, né? Exatamente. É muito louco isso. É a sua postura que vai te definir. Nossa. E foi muito legal, né? Que ele não quis falar o quanto ele queria na casa. Ele queria saber se a gente ia saber precificar a casa dele. E precificar. Justamente, né? Eles testam, né? É demais isso, né? É muito Tanto legal. que ele nem queria, porque essa casa especificamente, quem captou, foi uma pessoa que está ajudando a gente, né? E ela falando, a gente vai agendar. Ele falou assim, olha, mas se for esses corretor que não tem cliente, que não sabe trabalhar esse tipo de móvel, você nem manda. Porque tem que saber trabalhar esse tipo de móvel. Porque senão eu não quero. Aí ela, não, elas são especialistas, porque elas não sei o que. Marcou, a gente foi. Claro, tá em obra, é um outro perfil de casa, ele não deu a gestão pra gente, mas ele indicou a irmã dele.
Gente, você entendeu? Então, tá aí uma outra coisa que a gente tem que entender. Não é sobre você, e também não é sobre o seu modelo de negócio, não faz sentido na vida dele agora. Justo. Mas fez sentido no geral, tanto é que ele indicou vocês. Não, mas ele já falou que ele vendendo a casa pra gente ficar de olho em oportunidades para retrofit que ele quer comprar. Olha aí. Olha aí. Maravilhoso. É relacionamento. Por fim, nossa última pergunta. Para quem está nos ouvindo agora, você ouvinte, para quem está, então, pensando, né, em comprar um imóvel neste momento ou entrar no mercado imobiliário, o que vocês têm para dizer? Ficou interessado? Fale com a gente. Sobre esse momento do nosso mercado imobiliário no Brasil. É que assim, eu não acredito no momento do mercado imobiliário ruim, de verdade mesmo. Eu sempre acho que é um equilíbrio de pratinhos, né? Se as taxas estão altas, o valor se acomoda do imóvel. A taxa Selic tende a cair, o valor do imóvel vai subir. E assim, não acredito. Porque muito se fala, né? Eu lembro na eleição, fulano ganhou, gente, agora nós estamos perdidos. Não, porque nenhum deles vai pagar minhas contas. Exatamente. E nenhum deles vai fazer por mim o que só eu posso fazer. Então, eu sempre falo, cara, não dê ouvidos, né? A gente assistiu uma vez uma palestra eu não lembro agora a nacionalidade do cara, que ele falou, desliguem do Kim Tables, é o segundo do americano, né? E aí alguém fez exatamente essa pergunta e eu falei, uau, que resposta, né? E a pessoa falou, gente, porque aqui no mercado nós estamos passando num momento conturbado, político. Ele falou, desliga a TV. Mas ele deu um grito, ele falou, desliga a porcaria da televisão. E é sobre isso. Cara, não fica olhando, porque sempre vai ter... A gente nunca vai estar... Nós estamos aqui, gente, na Terra. Ela é cheia de desafios. Então, para de olhar os desafios e vamos olhar para as oportunidades, né? Às vezes, num momento em que a política está mais instável, muitas pessoas pensam em, eu vou ter que reduzir custo, então ela vai vender e vai comprar, vambora, vamos surfar na onda, né? Ou eu vou embora do Brasil porque eu não aguento mais, beleza, daqui que eu vendo teu imóvel. Que nem o cliente que a gente estava ontem, ele se separou do companheiro, colocou um Wave maravilhoso para venda e tá indo pra Paris. Pronto. E a gente vai sofrer em Paris. Não é, gente? Que maravilhoso sofrer em Paris. Não é? Então vamos lá, sofrer em Paris. É isso. Então não acredito que exista um momento ruim do mercado imobiliário. De verdade mesmo. Eu acho que existem distrações. Eu me distraio e aí, como eu tô assim, eu quero achar uma desculpa para eu não vender. A culpa é do governo, gente. Eu quero arrumar uma desculpa lá inconsciente mesmo, né? Porque tem pessoas que gostam da dificuldade, porque daí elas ficam paradinhas onde elas estão. Fica mais fácil, né? Na dificuldade é mais fácil, porque eu não preciso. É mudar o foco, né, Gabi? Mudar o foco da dificuldade pra achar coisa boa ali, a oportunidade. Então, eu acho que vai se perguntar, eu quero mesmo? Eu quero. Tipo, eu quero esse ano ser Chairman, tá? Rica! Tem essa quantidade de casas na Toscana pra você ser Chairman? Talvez não, a gente tá fazendo já isso e a gente tá começando, por isso que a gente tá começando a transbordar para um outro condomínio do lado do Toscana com um ticket um degrauzinho maior. Estratégia. Estratégia. A gente começou a transbordar agora. Eu brinco que eu falo assim, gente, a gente tem que ter muita fé. Mas fé, Gabriela? Nossa, namastê, não, fé, foco e estratégia, ponto. Não é nada, tira a gente, a fé nada mais é que o foco e a estratégia. E você tendo isso, você consegue. Então, sim, no começo, vamos mirar lá no Chairman? Vamos, tomara que a gente consiga, realmente. O foco e a estratégia nós estamos tendo. Então, a gente é possível a gente querer ser mais do que, né? Aqui, talvez aqui já deu tudo pra gente, a gente não vai abrir mão daqui. Claro. Mas a gente vai ter que transbordar pra ali, aqui a gente chegou no limite, nós vamos continuar aqui, pegando tudo aqui, mas vamos transbordar para um outro condomínio. Perfeito. Bom, vou falar uma frase aqui de encerramento, tá? Mas também fiquem à vontade para fazer os comentários finais. Então, esse foi o nosso episódio do Elevecast.
A gente segue com história, com método e com muito carinho pelo que a gente faz. Obrigada, Marta e Gabriela. Acho que agradece. Por abrirem essa conversa com a gente aqui nesse espaço, nessa casa. E para quem está ouvindo, segue a gente, conta para uma amiga, encaminha e a gente se vê no próximo episódio. Até, gente, obrigada. Talvez quem esteja assistindo não tenha noção do espaço maravilhoso que é essa casa, é maravilhosa e é sobre experiência. A experiência de estar aqui nesse lugar é demais. Incrível. Então, agende a visita com as meninas, venham conhecer, né? O condomínio, né? Que você teve essa sensação de quando entrou aqui. Exato. De você entrar e baixar o vidro e falar, nossa, olha, escuta esse silêncio, que delícia, né? Você está numa metrópole. Mas não parece. Ao mesmo tempo que você saiu na portaria, você tem tudo que você precisa. Exato. Então isso realmente é encantador, mas você tem que estar aqui, porque um vídeo, por melhor que seja feito, ele não transmite isso. A experiência. Essa experiência. E meninas, vocês estão de parabéns. Foi incrível, foi uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão aqui pra cima. Amém. Obrigada. E ainda mais com essas convidadas de peso, né? Nossas primeiras. A gente quer estar com vocês. Vamos fazer. Queremos o convite. Legal. Obrigada. Aí, tchau, gente. Tchau, gente.